ela não é uma funcionária, né? Ela não está aqui para trabalhar. Ela não é uma pessoa que vem para trabalhar. É uma amiga que desfruta do meu sonho junto comigo e faz questão de me ajudar. Mas não é nem trabalho voluntário. Hoje nós somos colaboradores e não funcionários, porque hoje tudo se passa como se a gente fosse alguém que está ganhando dinheiro como se fosse uma empresa, e não exatamente como alguém que está vendendo a força de trabalho. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social, e eu peguei esse vídeo da DOL para falar sobre essa mudança do funcionário para o colaborador, do empregado para o colaborador. Em O Nascimento da Biopolítica, Michel Foucault vai falar sobre a emergência do neoliberalismo e sobre a emergência de um discurso muito específico que é o do capital humano, em que o funcionário deixa de ser uma mão de obra que vende o seu trabalho, sua força de trabalho, para ganhar um salário e passa a ser um capital humano que, por sua vez, é contratado para ganhar meio que por hora, a depender do seu capital humano, a depender das suas habilidades, a depender daquilo que ele pode entregar. Isso é uma mudança significativa, porque significa, na prática, né, que não é mais um pagamento pelo trabalho. A consideração não é do pagamento pelo trabalho, a consideração é do pagamento pelo sujeito, pelo capital humano, por aquilo que ele pode oferecer. O neoliberalismo, então, cria essa inversão. Em vez de eu pagar para você realizar uma tarefa, eu pago por você. Eu pago pelas suas habilidades. E isso cria uma situação muito interessante, que é o sujeito que antes precisava fazer, sei lá, um curso técnico no Senai para aprender um ofício, agora o que ele precisa não é aprender um ofício, né, uma execução, uma tarefa para trabalhar. É colocado sobre o sujeito a necessidade de, primeiro, se individualizar, segundo, perceber o mundo a partir de um ponto de vista sumariamente econômico, e terceiro, acima de tudo, investir no seu próprio capital econômico. Aliás, investir no seu próprio capital humano para gerar capital econômico. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Isso é muito interessante porque tudo se passa como se um sujeito, um trabalhador, fosse também, como eu disse, uma empresa, né? A isso o Foucault dá o nome de o empresário de si. Ou seja, o neoliberalismo, ao fabricar os trabalhadores que vão trabalhar nos círculos neoliberais, ele não fabrica o trabalhador que vende força de trabalho, por mais que venda. Ele fabrica o trabalhador que se percebe como empresário de si, que precisa, portanto, guiar as suas tarefas, guiar o seu aperfeiçoamento, precisa guiar o seu trânsito dentro do mundo do trabalho a partir de uma perspectiva econômica e só econômica. A sua vida, portanto, meio que acaba sendo limitada numa perspectiva de como que eu faço para me tornar um capital humano mais interessante para ser contratado pelas empresas. Uma das manifestações concretas desse entendimento do capital humano é o entendimento do funcionário que precisa a todo instante estar se especializando, porque o mercado é volátil, a todo instante precisa fazer novos cursos, se atualizar, a todo instante precisa estar sempre no auge, no máximo da performance de trabalho, mas também do entendimento do que está acontecendo. Daquele funcionário que precisa ter um perfil no LinkedIn super bem feitinho, super bem construído, que precisa pensar nas suas redes sociais como uma maneira de se vender enquanto trabalhador, que precisa pensar na sua vida como uma maneira de ser um capital humano melhor, né? Andar com pessoas que têm sucesso, porque blá blá blá, não é interessante que você ande com gente que tem menos sucesso que você, blá 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 blá. Esse papo de coach, ele é um papo que ajuda, é um processo que ajuda a construir esse empresário de si na mente e no corpo de cada trabalhador. E aí, de repente, o processo de construção do empresário de si, que seria, supostamente, um processo de construção principalmente para classes médias, né, especializadas, acaba se tornando, de um jeito capilar, um jeito de você fazer com que o trabalhador do chão de fábrica também pense em si próprio como um empresário de si.
E pensar em si próprio dessa maneira é mais ou menos rejeitar CLT, no fundo, rejeitar direitos trabalhistas em geral, no fundo é sobre isso, né? Rejeitar uma negociação que ela vai acontecer não tete a tete, um a um, do indivíduo com a empresa, do trabalhador com a empresa, mas uma negociação que acontece entre categorias e que, portanto, pode ser um pouco menos maléfica para o trabalhador, e fundamenta também o sonho do trabalhador em, por sua vez, né, defender o bilionário porque um dia eu posso ser assim também. Tudo bem?